Olá pessoal, muito boa noite a todos. Biólogo Igor Maquieira na área, canal Alerta do Tempo. Obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, muita gente indagando, se perguntando, né? Inclusive matéria apresentada aqui no canal a respeito daquele carro, aquela Ford Ranger, que foi atingida por um raio, né? Causou uma enorme destruição no carro e foi explicado aqui com muita prudência, com muita categoria, o porquê daquilo tudo e o porquê que é seguro ficar dentro de um carro durante a queda de um raio. Mas muita gente continua com essa pergunta que vocês estão vendo aqui ao lado. Então, quer tirar a dúvida? Vamos lá? Vem comigo, vamos junto, vamos lá. Então, gente, aí está a imagem, né, novamente do carro. Isso viralizou, né, também com outros casos, né, de uma van destruída e por aí vai, né? Então as perguntas voltaram à tona, né? É verdade, né, que os carros protegem contra os raios? E as imagens impressionantes, né, daquela caminhonete destruída pelo raio, né, que se acredita, né, ter atingido a antena situada no teto da traseira do veículo, queimando circuitos elétricos e todo o interior. Então muitas pessoas ficaram surpresas com as imagens. E essa surpresa toda, elas se perguntando se realmente é seguro permanecer dentro de um veículo em casos de temporais, com grande atividade elétrica, como vinha ocorrendo no centro-sul do Brasil. E também esse conselho, né, que há anos os meteorologistas, comunicadores e etc. Falam. Mas o que diz a ciência, né? O que diz a ciência? Vamos colocar aqui a imagem da gaiola de Faraday. Tá? O que acontece? Michael Faraday foi um cientista britânico, né, famoso por suas contribuições ao eletromagnetismo e à eletroquímica, além de descobrir a indução eletromagnética e eletrólise. Então, entre suas outras condições, a gente destaca a gaiola de Faraday, tá? Que já o deixou incomunicável em um elevador. Permite que você cozinhe no micro-ondas ou talvez até o tenha salvado de ser atingido por um raio. Então chamamos de gaiola de Faraday uma estrutura metálica vedada contra campos elétricos ou eletromagnéticos, uma estrutura que impede a entrada e a saída destes últimos, protegendo assim o que está dentro ou fora da gaiola. Por isso, ao entrarem no elevador, os celulares não captam sinais externos e as comunicações ficam difíceis. O micro-ondas é uma gaiola de Faraday, já que as paredes do forno, feitas de metal, refletem e contêm o campo eletromagnético gerado pelo aparelho, que só é absorvido pelo que está dentro dele e precisa ser aquecido. No caso, a comida. Então, um avião, um carro, funciona como gaiola de Faraday. Tá? Só para vocês terem a noção, tá? Eu vou colocar aqui a imagem. Tá? Então, vocês podem ter a noção de que, em média, uma aeronave é atingida por um raio pelo menos uma vez por ano, ou uma vez a cada 1000 horas de voo, mas raramente tem um impacto significativo na operação segura contínua da aeronave. Então, atualmente, as aeronaves estão bem equipadas para minimizar o risco de acidentes por raio. Inclusive, né, a The Boeing Company, que é um dos maiores fabricantes de aeronaves do mundo, indica que a maioria das partes externas das aeronaves antigas, vamos colocar aqui até isso entre aspas, são estruturas metálicas grossas o suficiente para serem resistentes a raios, enquanto as aeronaves modernas são feitas de um compósito de carbono leve coberto por uma camada fina de cobre que funcionam como gaiolas de Faraday. Então,
Em ambos os casos, eles funcionam como proteção básica contra descargas atmosféricas, ao mesmo tempo em que protege os espaços internos do avião. E embora a cobertura de metal não impeça que toda a energia eletromagnética do raio entre na fiação elétrica, ela pode manter essa energia em um nível muito seguro. Vocês estão vendo aqui também a imagem, né? Aqui novamente a imagem da gaiola. Agora, essa daqui chama bastante atenção, tá? Vocês podem ver aqui que esse veículo ele foi atingido, né, várias vezes, tá? Agora, os pessoas falam, não, são os pneus que protegem, né, dos raios. Assim como no caso dos aviões, a carroceria metálica dos automóveis funciona como uma gaiola de Faraday, fazendo com que os raios passem pelo exterior da carroceria perdão, até o solo, sem prejudicar o motorista ou os passageiros. Tá? Vocês estão vendo aí que o raio atinge o veículo pelo menos umas 4 vezes. Né? Vamos dar uma olhada nas imagens. Olha só, né? Então, pelo menos umas 4 vezes. Então, atingiu o caminhão, né? Nenhum dos ocupantes se feriu, os circuitos elétricos foram afetados. No caso de buscar abrigo de uma tempestade, o carro oferece proteção adequada. É preciso entrar e seguir as mesmas recomendações que devemos seguir se a tempestade elétrica nos surpreender no caminho, tá certo? E que dicas são essas, tá certo? Que dicas são essas? Vamos voltar aqui. As dicas são as seguintes. Primeiro, né, não tocar nas partes metálicas. Fechar as janelas e desligar o rádio. Em caso de você ficar preso dentro do carro, às vezes dá as travas elétricas. Né? Então, em caso de prisão, façam longe de grades de proteção, cercas de arame, cercas metálicas ou linhas de energia. Né? Desligue o rádio e feche as janelas, tá certo? E se a gente vai sair do veículo, depois de ter sido atingido por um raio, é aconselhável esperar alguns minutos até que a superfície metálica, eletricamente, vamos dizer assim, entre aspas, carregada pelo raio, tenha conseguido descarregar no solo. Se não tomarmos esta precaução, a gente podemos ser, né, que nós, ao pisar no chão a descer, a gente feche o circuito e a gente sofra as consequências da descarga, que podem ser leves ou, às vezes, essas descargas podem ser com uma gravidade maior. E, novamente, por que destruiu a caminhonete, né, professor? No início, comentei sobre ela, já expliquei isso aqui, mas o fato que aconteceu no dia 20 de janeiro de 2023, lá em Goiás, Brasilzão, e o mecânico que resgatou o veículo contou ao G1, né, etc. O que aconteceu? Pegou ali, causou um curto-circuito, incendiou e derreteu o painel. Né? Então, enfim, no caso de um raio atingir um carro, é muito improvável que os passageiros, muito improvável mesmo, se machuquem. Mas o veículo costuma ter danos materiais. Né? Queima alguma coisa, os pneus costumam estourar, e é claro, os componentes elétricos vão para o beleléu e ficam inutilizados. Né? Eles ficam inutilizados e o carro ainda, por tudo isso, é um porto seguro para os raios, tá certo? Extremamente seguro. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá certo? Compartilhe bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Conteúdo top, de qualidade, com muita informação, utilidade pública. Vocês só encontram aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no Alerta do Tempo. Conteúdo top também no Alerta do Tempo, boletins meteorológicos, alertas, e muita informação, mas muita mesmo,
com muita qualidade, só nos dois canais. Forte abraço, fique na paz e muito obrigado.